Imagine uma construção tão grandiosa que serpenteia por milhares de quilômetros, guardando segredos que desafiam o tempo. A Grande Muralha da China é mais do que uma simples barreira de pedra. É um monumento envolto em mistério e mitos ancestrais. Dizem que foi erguida para deter invasores implacáveis, mas será essa a verdade completa? Há quem acredite que seus alicerces escondem histórias sombrias de sacrifícios humanos, e que as pedras carregam o peso de um propósito muito mais obscuro do que podemos imaginar. Hoje, vamos desvendar o que realmente está por trás da muralha, separando os fatos das lendas que se entrelaçam em sua história milenar. Imagine-se no vasto território da antiga China, no século III a.C. O primeiro imperador, Qin Shi Huang, após unificar o império, enfrenta uma nova ameaça: as constantes invasões de tribos nômades ao norte. Determinado a proteger seu domínio recém-estabelecido, Qin Shi Huang toma uma decisão audaciosa. Ele ordena a construção de uma grande muralha, aproveitando e unindo diversas fortificações regionais que já existiam, erigidas por estados anteriores durante os tempos de guerra. Esta monumental obra visava não apenas deter os invasores, mas também simbolizar a força e a unidade de um império recém-nascido. No entanto, a muralha que conhecemos hoje não é apenas fruto do trabalho de Qin Shi Huang. Ela foi expandida, reforçada e modificada ao longo dos séculos. Durante a dinastia Ming, entre os séculos XIV e XVII, a ameaça das invasões mongóis reacendeu a necessidade de uma defesa robusta. Foi nessa época que a muralha ganhou a forma mais conhecida, com torres de vigilância, postos de guarda e passagens fortificadas, se estendendo por milhares de quilômetros, serpenteando por montanhas, vales e desertos. Ao longo de gerações, a construção da muralha da China exigiu um sacrifício inimaginável. Milhões de trabalhadores, entre eles prisioneiros de guerra, camponeses forçados e artesãos, dedicaram suas vidas a erguer essa imponente fortaleza. As condições de trabalho eram desumanas, enfrentando o clima rigoroso e o terreno acidentado, e muitos não sobreviveram à tarefa monumental. Dizem que aqueles que morriam durante a construção eram enterrados dentro da própria muralha, alimentando a lenda de que ela é, na verdade, um cemitério colossal. Embora essa história seja amplamente vista como um mito, a ideia de que a muralha guarda em suas fundações os ossos de milhares de trabalhadores perdidos tornou-se parte do imaginário popular. Ela não é apenas uma barreira física, mas também um símbolo do sacrifício extremo que sustentou a grandeza do Império Chinês. Essa lenda, ainda que trágica, contribui para a aura de mistério e respeito que envolve a muralha da China, lembrando a todos do alto preço pago para construir essa maravilha do mundo. Mas a muralha da China era muito mais do que uma simples barreira física. Além de sua grandiosidade e extensão, ela era um sistema defensivo altamente sofisticado. Torres de vigilância e postos avançados estavam estrategicamente espalhados ao longo de seu imenso comprimento. Essas estruturas permitiam que o Império mantivesse uma comunicação rápida e eficaz, usando sinais de fumaça durante o dia e fogueiras à noite. Dessa forma, uma mensagem podia percorrer centenas de quilômetros em questão de horas, alertando as guarnições sobre ataques iminentes e mobilizando tropas para a defesa. A muralha não foi apenas um monumento estático. Ela foi palco de inúmeras batalhas ferozes, onde soldados chineses enfrentaram invasores determinados a penetrar as defesas do Império. Servindo como a primeira linha de defesa contra os povos nômades do norte, especialmente os temidos mongóis, a muralha desempenhou um papel crucial na proteção do coração da China. Em suas pedras, carregadas de história, estão gravadas as marcas dos conflitos e dos homens que, com coragem e sacrifício, lutaram para manter intacto o vasto território chinês. Apesar de toda a sua grandiosidade e engenhosidade, a muralha da China nunca foi totalmente impenetrável. Ao longo dos séculos, ela resistiu a inúmeras tentativas de invasão, mas, como qualquer fortificação, tinha seus limites. Os mongóis, liderados pelo temido Genghis Khan, foram um dos grupos que conseguiram superar suas defesas. Com sua habilidade militar superior e estratégias astutas, eles encontraram maneiras de contornar a muralha, provando que até mesmo a maior e mais impressionante fortificação do mundo não era infalível. Esse episódio histórico é um lembrete de que,
Por mais formidável que uma estrutura possa ser, ela nunca pode substituir completamente a adaptabilidade e o engenho humano. A queda da muralha diante dos mongóis marcou um momento crucial na história da China, demonstrando que, em última análise, a verdadeira força de um império reside não apenas em suas construções, mas na capacidade de seu povo de se adaptar e enfrentar novos desafios. Hoje, a Muralha da China se destaca como um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, atraindo milhões de pessoas todos os anos. Reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, essa imponente estrutura não é apenas uma relíquia do passado, mas um testemunho vivo da perseverança e engenhosidade que moldaram uma nação. Ao caminhar sobre suas pedras antigas, os visitantes não apenas contemplam um marco histórico de valor inestimável, mas também sentem a presença do espírito indomável do povo chinês. A muralha, com suas curvas serpenteando pelas montanhas, continua a inspirar admiração e respeito, lembrando a todos que, embora construída para proteger, ela se tornou um símbolo duradouro de unidade, força e determinação. Mais do que uma fortificação, a Muralha da China é um legado cultural que transcende fronteiras e épocas, evocando tanto a luta quanto a glória de uma civilização que se recusou a ser derrotada pelas adversidades. Ao caminhar por seus trechos, você não está apenas explorando uma construção antiga, você está pisando na própria história de uma civilização milenar. Cada pedra sob seus pés carrega as marcas de desafios enfrentados e de conquistas alcançadas ao longo de séculos. A Muralha da China é mais do que um monumento, é um elo tangível com o passado, onde cada passo nos lembra das gerações que construíram, defenderam e foram moldadas por essa imponente fortificação. Explorar a muralha é embarcar em uma jornada através do tempo, vivenciando a magnitude de uma obra que, apesar de suas cicatrizes, continua a ser um símbolo duradouro da resistência e da engenhosidade humanas. Ela nos convida a refletir sobre a grandeza da história chinesa, marcada por momentos de luta e triunfo, que ainda ressoam nas pedras que sustentam essa estrutura monumental. A Muralha da China é uma prova de que o desejo de proteger, de sobreviver, pode levar a feitos extraordinários. E você? Qual parte dessa história mais te fascina? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa.